Coxa 2, Cuiabá 0. Uma grande vitória alviverde com detalhes táticos fundamentais que a gente vai te mostrar agora. Uma grande vitória do Coxa sobre o Cuiabá coloca esse time cada vez mais firme no G4, mais perto ainda do Goiás, podendo sonhar, claro, com uma primeira colocação. Por que não? Estamos aqui para te explicar os detalhes táticos dessa partida que fizeram toda a diferença e que estão mostrando um time cada vez mais sólido do Coritiba. Eu sou o Matheus Santana, estou aqui com o William Borges, ele que sabe tudo sobre o Coritiba e vai explicar para a gente cada detalhe dessa partida. De fato, uma baita vitória, né, Will? Dentro de casa era o que se esperava, mas esse time está se comportando cada vez melhor, né? Uma partida muito eficiente do Coritiba. Se não é o melhor do futebol, com grandes chances, é muito eficaz, tem seus objetivos muito claros e mostra uma aplicação tática muito grande. Obviamente o torcedor quer ver o time criando e propondo o jogo a todo momento. Tem situações que isso não vai acontecer, mas mostra muito um encaixe tático e, ao mesmo tempo, também uma defesa extremamente sólida. Tanto é que é a melhor defesa da Série B até o momento, com apenas 6 gols tomados. Então tem certos encaixes que precisam ser corrigidos, mas mostra muita solidez defensiva e está pontuando, está chegando cada vez mais longe, né, Matheus? E chama atenção como esse time sofre pouco nas partidas, né? E também o que chama a nossa atenção é a inscrição da galera que está acompanhando aqui o nosso canal, né? Isso é importante. Mais do que a solidez defensiva do Curitiba Isso é muito importante, é claro, contar com o seu apoio, né? O nome do nosso canal é OWTV, é muito simples, fácil de memorizar, OWTV. E a gente conta aqui com a sua parceria, com o seu apoio, para trazer cada vez mais conteúdos aqui do Coxa, análise de jogadores. Você também fica à vontade aqui nos comentários para sugerir conteúdos pra gente, análises de jogador e também de partidas. Você pode ficar à vontade aqui nos comentários e também dar sua opinião, tá? Em relação à nossa análise, o que você achou, o que você achou da partida. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. William, vamos destrinchar então esses aspectos que primeiro, a gente viu na partida? Da parte defensiva do Coritiba, como recompõe rápido, como fecha os espaços rápido. Tanto é que o Cuiabá, de fato, teve uma chance na partida, que foi de bola parada. Foi um escanteio, uma cobrança em que deu um reboliço dentro da área e a bola foi na trave, que poderia ter... Aquele voleio, né? Aquele voleio bonito. Foi bonito. Poderia ter trazido situações diferentes para a partida, mas o Coritiba se expõe muito pouco e sofre muito pouco, como você adiantou. Vamos lá? Uma jogada de Curitiba ataca a bola e perde no canto. E daí a gente já percebe como Curitiba não necessariamente tem o hábito de fazer marcação-pressão, mas muitas vezes tem esse perde e pressiona muito forte. Isso é legal, né, cara? E é o que acontece nesse momento. Perdeu a bola, mas já vai apertar. E daí o Cuiabá até consegue sair da pressão, dá sorte ali na continuação da jogada. Ganha a casquinha, né? Ganha a casquinha. É que daí foi o jogador do Curitiba que jogou, mas enfim, a bola ficou com o jogador do Cuiabá e a gente percebe como esse retorno, como essa recomposição é muito rápido. Aqui a gente já vê 7 jogadores do Curitiba voltando contra 4 do Cuiabá, então você já tem superioridade. E aí você vê que não tem muito o que o Cuiabá fazer, né? Ele é obrigado a recomeçar a jogada. E aqui é outra coisa que eu quero chamar a atenção, que daí o time do Curitiba vai descer suas linhas para corrigir. Porque a partir do momento que você estava desarrumado, aqui você vai descendo sua marcação para corrigir a linha. E daí a gente percebe que já está fazendo. Tem a primeira linha de 4, tem a segunda linha de 4 se formando, arrumando, e o José já sai para fazer essa linha de 2, que é ele e o Gustavo Coutinho. Você vê como os pontas têm uma recuperação muito rápida, né? Tanto o Castilho quanto o Ronier voltaram rapidamente, né, cara? Então, em poucos segundos, você já monta a tua estrutura tática novamente. Você não fica todo bagunçado. Em poucos segundos, uma recomposição muito rápida. E daí você obriga o Cuiabá a jogar a bola de lado, ó. Que aí tá bem uma linha de 4, né? com os dois na frente. É o Josué e o Coutinho, né? E você obriga a ficar rodando a bola. Depois entrou o Coutinho, errei. E de novo aqui no meio, né, Will? Você vê que a marcação tá encaixadinha, até superioridade no setor, cara. O que você obriga o adversário a fazer? Voltar a bola. O adversário não vai conseguir entrar assim com essa superioridade. E mais ou menos vai ficar rodando. A gente até tentou acelerar o vídeo aqui para não ficar tão longo, porque vai rodar dali e você vai fechando os espaços. Em dado momento você vai obrigar seu adversário a forçar a jogada e como foi no lance ali, saiu com bola e tudo. E chama atenção como esse time não sofre mesmo, né? Como se recompõe bem e como não dá espaços. Nem no meio campo você vê espaço, não vê espaço nas laterais. O time se posiciona rapidamente ali encaixadinho, né? Então daí, assim, é muito trabalho, muito treino. É mérito do Mozart. O torcedor tem muitas críticas ao Mozart, principalmente na parte ofensiva, agora de fato na parte defensiva não tem o que discutir, o time dele é extremamente encaixado. Agora vamos trazer um pouquinho para a construção de jogo do Coritiba. A construção de jogo do Coritiba baseia muito no Felipe Machado. Felipe Machado é esse pilar, esse primeiro volante em que faz a saída de bola do time. E o que aconteceu? O Guto Ferreira foi extremamente inteligente ontem, colocou o Max, o meia, para marcar o Felipe Machado. O Cuiabá jogava com 2 linhas de 4 e o Max e o Derek Lacerda nessa última linha de 2. Ele colocou o
Max para marcar o Felipe Machado. Então o Max não ficava nessa última linha de 2, ele descia muitas vezes para atrapalhar o jogo do Felipe Machado, que é a saída de bola do Coritiba, muitas vezes com inversão ou muitas vezes achando aquele passe entre linhas. E a gente vai perceber agora aqui, ó, a partir do momento que o Machado recebe essa bola, vou até parar na hora que... E é legal a gente ver como na jogada inicial tava o Machado e o Sebas, né? O Sebas se manda, né, cara? E deixa o Machado fazer essa construção. Para abrir espaço entre as linhas. Porque daí você tem até uma janela de passe aqui, só que é uma janela de passe difícil, porque ó, tem uma linha de 4 bem desenhada e ele vai tentar esse passe aqui no Sebas, mas tá difícil de passar a bola entre esses dois jogadores. Ele erra, daí a bola volta para ele, daí a gente vê a capacidade dele continuar tentando, né? Porque ao mesmo tempo ele errou um passe difícil, quase gerou uma situação pro Cuiabá. Na sequência, ele não tem medo, ele tentou dar uma inversão, e que foi o que aconteceu. Uma baita virada. Deu uma inversão pro Zé, que o Coritiba se corrigiu, né, e continuou com a posse de bola. Aqui você vê o Max junto com ele, né? Você vê que acompanhando isso que a gente o Machado. O Max acompanhando o Machado o tempo inteiro. E quando não consegue acompanhar, quando tem esse espaço, a gente vê que o Machado consegue arrumar o jogo do Coritiba, que é o que a gente vai trazer agora na... E depois a gente vai entrar no mérito do Josué recuando, tá? Que foi ali o que aconteceu no lance, mas não é nem isso em questão. Aqui o Coritiba fazendo muitas vezes a construção em 3 com o Bruno Melo pela esquerda. Mas aqui, ó, a partir do momento que o Max descuidou do Felipe Machado, Derek Lacerda, que é o centroavante, até tenta corrigir agora, mas tá atrasado. E a partir do momento que o Machado tem essa liberdade, ele consegue encontrar o passe. Daí o Sebastião Gomes, praticamente como um interno pela esquerda, a gente vai até falar melhor sobre isso depois, arranja espaço, tenta o cruzamento, ali a jogada não vai dar em nada, mas o que a gente quer chamar a atenção é isso. A partir do momento que o Machado se desmarcou, ele conseguiu achar um bom passe e dar espaço para o Coritiba. Me chama muito a atenção a capacidade do Machado, né? E você vê como o time adversário tem que ter uma marcação nele, porque ele é um cara que recebe a bola e ele faz o mais difícil, que é achar um passe em progressão, né? Ele tenta... Primeiro ele tentou um passe muito difícil, ali até ele arriscou bastante naquele lance, errou, a bola voltou e ele já consertou com uma baita virada. Depois, no momento de descuido do Max ali, ele consegue achar um espaço e o Coritiba mesmo procura ele o tempo inteiro. E é tudo isso no mesmo vídeo, né? Tudo isso no mesmo lance, né? Mesma jogada. O Machado é um jogador que foi muito criticado no início do ano e com razões, porque foi expulso na partida contra o Maringá, perdeu um pênalti contra o Ceilândia. Então é um jogador que veio para a segunda divisão com certa pressão e ele está conseguindo desempenhar um bom futebol na segunda divisão, melhorou muito. E talvez o entendimento do time, o entendimento do Mozart, conforme o tempo foi passando, fez mais sentido, por isso até que ele está jogando muito melhor. Mas a gente vai continuar falando disso. E até a evolução própria dele, né? Sim. Ele evoluiu muito nesse time. Ele é um jogador que força muito passe. Ele é um jogador que tenta quebrar essa linha e vai errar. E daí, a partir do momento que você vê ele errando muitas vezes, as críticas vêm. Mas quando ele acerta realmente. Vamos continuar? Aqui a gente quer mostrar... Essa jogada é legal, cara. A construção de jogo do Coritiba, que em determinado momento o Machado não conseguia mais jogar, e o Coritiba fazia essa linha de 3. Mas isso que você quer chamar a atenção de outra coisa. Aqui, né? O Coritiba, em determinado momento da partida, fez um 3-2-5, uma saída com o Bruno Melo na construção em 3, Felipe Machado e o Josué desceu para a jogada do Felipe Machado. Por quê? A partir do momento que você estava complicando o passe do Felipe Machado, você tem outro jogador com qualidade, que é o Josué, para também tentar dar esse passe longo, para tentar também achar essa janela de passe, e daí você empurra 5 jogadores na última linha. Você empurrou o Zeca pela direita, o Ronier como um interno pela direita, pela torre centralizado, o Sebastião Gomes como um interno pela esquerda e o Iri Castilho aberto pela esquerda, empurrando 5 homens na última linha do Cuiabá. O que acontece? Você gera superioridade na última linha ou você é obrigado a abrir o meio do time adversário. E o torcedor vai poder acompanhar na análise que em vários momentos o Zeca, que nessa jogada aqui ele está sendo orientado pelo Bruno Melo para sair dali, né? Vamos mostrar. A gente vai mostrar agora, mas em vários momentos ele está enfiado lá na última linha, aberto pela direita e ele está sem marcação. Aí o time do Cuiabá tem que correr para marcar ele. É que o próprio Mozart até falou na entrevista. Geralmente quem faz isso, o Zeca vem para a construção pela esquerda, quando joga na esquerda, e o Alex Silva que faz esse corredor. Nesse jogo, o Zeca teve que fazer a função que o Alex Silva geralmente faz. Daí o que a gente quer mostrar aqui, o Coritiba já vai desenhar o 3-2-5. Espera só um minutinho. O Bruno Melo tá louco com o tempo Zeca inteiro. Fazendo sinal, vai, pra gente armar a construção. Mais uma vez. Aí o Zeca entende que ele tem que ir, e o Zeca vai. E aqui fica bem desenhado, ó, o 3 e o 2, né? Já desceu ali para ajudar o Machado. Né? Aí a jogada vai continuar com a bola no Coritiba. E agora vai dar para ver os 5 na frente, né? Aqui, os 5 que eu falei. Vai ter a marcação como um ponta pela esquerda, Sebastião Gomes como interno de La Torre, Ronier como interno pela direita e Zeca também bem aberto ali. Até ver o desenho, agora isso que eu queria mostrar. Tem os 3 que não estão aparecendo na imagem, que são da construção Michael, Jaci e Bruno Melo, Felipe Machado e Josué, e esses 5 formam um 3-2-5 para você tentar empurrar o adversário. Não que deu certo, de fato, na jogada ali, mas é essa aplicação tática e essa ideia que ele teve e, de fato, tinha uma ideia por trás disso.
Questão se dá certo ou não dá é outra história. Tinha uma ideia, mas já é uma ideia muito bem explorada pelo Coxa, né? Exatamente. Você gera superioridade no último setor lá e de fato você complica a marcação. Não, e o 3-2-5 hoje é o esquema da moda, Esquema da moda. A maioria dos times do mundo tem feito isso. E aqui mais uma vez a gente vai ver. É uma sobra de escanteio e já vai se aproximar nisso. De novo, ó. 3, o Josué desce para jogar com o Felipe Machado 2 e nisso o Zeca vai partir para empurrar na última linha. E é legal a gente perceber o movimento do Zeca aqui em cima, porque ele vira as costas para a jogada e só pensa em sair, né? Ele nem de tá fato, olhando, ele né? entendeu que o Bruno Melo e a orientação dele era para vazar mesmo, né? Para ir lá para a última linha do A gente Cuiabá. vai ver a continuação da jogada que tem, ó, 3, 2 e daí, ó. Tanto que os 5 jogadores nem aparecem na imagem, né? Mas o cara para quebrar essa linha aí, ó, olha a capacidade do Machado, né? Mas por quê? Porque o Josué desceu para ajudar ele e daí sobrecarregou a marcação do Cuiabá. E daí abre o espaço pro Machado e daí o Machado tem qualidade para dar um lançamento, né? Que E virada, daí o Zeca né? já tá lá, né? É. A gente comentou. O Zeca já tá lá para receber esse passe, daí tenta o cruzamento e não dá certo. Dá uma pausa aí, Will, porque Claro. eu quero fazer um comentário. Porque nesse lance tem muita coisa positiva, mas também tem um aspecto que eu não gosto tanto, tá? E já vou explanar aqui pro torcedor. O que é? O Coritiba é um time que faz poucas ultrapassagens. Quando a bola chega na ponta direita ou na ponta esquerda, nesse momento foi no Zeca, mas em várias situações foi o Ronier, na ponta esquerda foi o Castilho principalmente. O jogador recebe a bola, ninguém ultrapassa. E essa é a jogada mais simples e mais funcional que eu vejo num ataque para um Num time de desmarque, futebol. né? Num desmarque. Porque você complica completamente a vida do cara que está marcando. Porque ele não sabe se fica no cara que tem a bola ou se vai no cara que está ultrapassando, né? E não é nem questão de ultrapassagem só, né? É questão de você aproximar. Exatamente. Fazer um 2, daí o Ronier vem jogar com o Zeca, e daí o Zeca faz ultrapassagem. Não, o jogador domina e se vira aí. Exatamente, porque a gente vê 3 jogadores aqui dentro da área e a gente percebe que até é uma questão de orientação. Porque senão os jogadores não iam ficar todo mundo dentro da área, Sim. eles iam de fato se posicionar de outra forma. Então você espera um cruzamento que não vem bem, né? Porque é um cruzamento em que o lateral não chega no fundo, o ponta não chega no fundo. Aí é aquele cruzamento muito mais favorável para a defesa. Porque quando a bola chega no fundo, seja numa ultrapassagem, enfim, a bola chegou no fundo, vem aquele cruzamento para trás para o cara chegar de frente cabeceando. Isso não acontece no Coritiba. Não tem uma jogada assim. Cruzamento Vem da intermediária. área, daí é muito mais fácil pro goleiro ou pra defesa. O Coxa até conseguiu achar vantagem numa situação ou outra, a gente vai até mostrar aqui, mesmo cruzando da intermediária, mas de fato não é o melhor tipo de jogada, o melhor tipo de cruzamento, né? E daí a gente quer chamar a atenção também. O Zeca cruzou, o goleiro defendeu, e daí a saída do Cuiabá, você veja como o encaixe do Curitiba já vem, ó. Pós-perda, né? Pós-perda. 4 jogadores já povoando esse setor aqui que tá com a bola do Cuiabá, e o Curitiba rouba a bola, ó. Bruno Melo rouba e já gera uma nova situação. Josué encontra o passe, esse lance vai terminar de uma forma engraçada até, mas o que a gente quis chamar a atenção é justamente só puxando aqui, ó, aqui. Olha aí. 4 jogadores. 4 jogadores vão fechar essa janela e vão roubar a bola no seu campo de ataque, que facilita muito. Você já rouba a bola, né, em progressão, lá em cima. E você vê que a questão da organização, né, Will? Até pode pausar nesse momento pra gente mostrar uma situação legal aqui, tá? O Castilho, que tá com a bola, né? Ele poderia tocar no Ronier, se o Ronier se aproximasse de repente. Mas ele vai e acha um passe muito difícil pro De La Torre. Acaba que a jogada não acontece. Mas isso é um detalhe da jogada. O que a gente quer chamar atenção é na organização do time pra recuperar essa bola, Eu né? até acho que vou parar agora, não vou nem deixar rolar. Esse foi um pouco de azar, né? Ele acaba no pé de apoio, né? Tirando a bola ali. Foi gente boa falando de azar, né? Mas tá tudo certo. Foi erro na passada ali, né? Tá bom. Agora mostrar a questão da ultrapassagem que você tanto comenta. Lucas Ronier domina a bola pela direita. O Zeca estava aqui. O Zeca deveria fazer o auxílio. O jogador está completamente bem marcado por 3 jogadores e é um jogador do drible. O Ronier é um jogador que geralmente quebra linhas com o drible, mas não está com a sua confiança 100% em dia e não é um jogador que vem desequilibrando tanto no drible como já foi anteriormente. Mas fica difícil também pra ele, né? É uma jogada contra 3, cara. E aqui a gente tinha que ter a ajuda do Zeca, né? O Ronier sozinho contra 3 ele não vai conseguir fazer nada demais. Porque ele não tem muito o que fazer, e daí até arranja um escanteio, mas né, a gente quer chamar a atenção que faltou uma ultrapassagem ali. Vamos lá, mais um lance que a gente quer mostrar, o 3-2-5. A partir do momento que o Coritiba recupera a posse de bola, que ela chega no Jaci, você já vê o Zeca se mandando. O Zeca, como você citou naquele último lance, o Zeca nem olha para a jogada, ele já se manda, e daí a gente percebe que vai formar novamente o 3-2-5. Josué Machado aqui o 2, 3, Zeca vai para lá. De novo, o Machado vai colocar uma bolaça lá. Até parece Zeca, replay, né, cara? Parece replay. Eu olhei aqui e falei, será que voltou o lance? E daí você obriga a Ó, veja aqui, Will. Você tem o Yuri Castilho atacando, você tem aqui um jogador por dentro, você tem o Ronier aqui é o De La Torre, né? Você tem o Ronier e você tem o Zeca do outro lado. Você obriga um ponta ou um meio-campista a fazer essa cobertura. Exatamente. Daí eu quero citar novamente esse de 5. Tudo bem que a linha de 5 não está extremamente encaixada do Coritiba, a gente percebe como a gente citou. O Zeca aqui, Ronier como interno da direita, De La Torre, Sebas é o interno da esquerda e o Yuri Castilho aqui. Muito desenhado essa linha de 5 tentando empurrar o Cuiabá.
De fato, o lançamento foi bem parecido com o outro. Foi, né? foi. E assim, mostra a capacidade do Machado, né? Nesse lance até tem uma tentativa de aproximação do Ronier, mas de novo a superioridade do Cuiabá no setor, cara. E aí fica difícil você criar alguma coisa, né? Você conseguiu abrir a linha do Cuiabá e você foi obrigado a recomeçar porque você não teve uma... E olha de onde vem o cruzamento. Esse cruzamento até vai acabar dando certo, porque o Coxa, de novo, né, tem 3 jogadores do segundo pau. Parece que é uma jogada de fato bem treinada e orientada. Mas é um cruzamento que não favorece. E você o Castilho estava impedido também. Estava impedido, mas você vê como é difícil para o Castilho até cabecear bem essa bola no gol, né? É uma bola que não vem forte, é uma bola que vem alta, não vem boa ali para o jogador cabecear e conseguir fazer o movimento. Exatamente. Agora, no segundo tempo, Curitiba tem uma mudança meio forçada que de fato mudou um pouco a partida. Sebastião Gomes se machucou, um lance até meio feio ali, que ele cai no fosso do Couto Pereira. Entra Carlos de Pena. Carlos de Pena tem características mais ofensivas que Sebastião Gomes. Não tem tanta vitalidade, marcação, intensidade como Sebastião Gomes, mas apresenta soluções ofensivas melhores e que foi uma virada de chave para o Curitiba conseguir encurralar mais o Cuiabá. Trazendo aqui para o lance. Curioso esse lance, a gente quer trazer o escanteiral do Curitiba. E você que acompanhou isso aí, a análise do Jaci. Por isso que esse Por isso que esse lance tá aqui para dar uma moral pra gente também, né? A gente fez uma análise do Jaci quando o Jaci chegou no Curitiba e um dos motivos que a gente falou é que uma Série B muito brigada, um jogo muito estudado e de fato era o jogo até o momento. E bola parada ou situações como o lateral podem fazer diferença. O latereio. Ou escanteiral, como você diz. Escanteiral. A gente mostrou alguns lances do Jaci ganhando essa primeira bola num lateral cobrado na área. Alguns, a gente colocou uns 3, 4 na nossa análise e de fato foi aqui. Bola jogada na área. Olha quanta gente tem ali, tá? E ele que vai ganhar. E ele vai ganhar essa primeira bola e daí ela fica aquele reboliço, aquele perereco dentro da área. Coutinho tenta finalizar e gera o escanteio. E daí um fato que eu comentei anteriormente, Curitiba era, até o momento antes da partida, não sei exatamente agora, segundo time com mais escanteios na competição. E se eu não me engano, tinha feito um gol apenas de escanteio, que foi com o Alex Silva contra Chapecoense. Se eu não me engano, posso estar errado, mas era mais ou menos isso. E o Curitiba não aproveitava tanto essa jogada. Esse é o ponto. O Curitiba tem muita condição para ser ainda mais forte na bola parada, né? Porque tem Maicon, você tem Bruno Melo, você tem Jaci, você tem o Della Torre, o Coutinho, você tem o Yuri Castilho, que é um cara alto também. Então você tem ótimos jogadores no cabeceio. E agora deu certo, né? A gente volta a bater nessa tecla, né? Teve o gol lá do Alex Silva contra o Chapecoense, mas foi só, né? São poucos gols assim. E daí a gente pega o lateral, gerou a situação do escanteio, e daí o escanteio cobrado na área. O Maicon ganha a primeira bola e o Bruno Melo completa. Então, assim, jogos muito difíceis, a bola parada faz muita diferença e foi isso que tirou a pressão do Curitiba. Detalhe, foi isso que mudou a chave do jogo. Aqui, Curitiba já com o placar, né, já vencendo, a gente percebe como a marcação é encaixada. Quando você tem um momento de fazer a pressão, você faz a pressão. Você percebe que o Cuiabá tenta sair, Curitiba faz uma pressão. Percebe que a pressão não vai adiantar. Tá? Fez uma pressão inicial, Cuiabá conseguiu sair, percebe que a pressão não vai adiantar. O que ele faz? Baixa suas linhas novamente para não se expor. Fez a primeira pressão, Cuiabá conseguiu sair dela. E aqui a gente vai ver um fato curioso. No momento que o Carlos de Pena estava em campo, antes das outras substituições, o Josué desceu. Josué geralmente nessa linha. 2 jogadores aqui é o Josué e o centroavante. Nesse caso, o Josué desceu para fazer a linha de 4 de baixo. Eu nunca tinha visto isso no Curitiba, o Depena fazendo essa linha de cima. E aqui a gente vai ver, ó, Ronier, até o Josué saiu da imagem aqui, ó. Ronier, Josué, Machado e daí o Yuri Castilho fazendo a esquerda. Então o Josué se entregou muito. Você veja ele marcando essa linha de baixo, é novidade. Mas você percebe também, Will, como esse time não dá espaço para o Cuiabá. Não é aquela marcação frouxa, é aquela marcação pegada. A partida intermediária aqui já, né? O Cuiabá não tem espaço. E daí fica voltando, né? Fica rodando a bola para lá, rodando a bola para cá e não acha espaço. Olha lá. Até vamos... Não tem brecha, né? A gente acelera o lance, né? Acelera o vídeo. E daí a gente percebe, a partir do momento que o cara dominou na esquerda aqui, ó, superioridade total do Curitiba, obriga a voltar. E o Cuiabá até acha um passe aqui, mas o Ronier salta para fazer essa jogada. E depois o Ronier perde a dividida. Mas mesmo assim o Coxa tem superioridade na jogada e não vai dar em nada, porque o Curitiba tá marcando muito bem. E aqui a gente percebe, ó, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Curitiba, 6 se aproximando, 7 se você puxar ali, 8, tá. 8 jogadores no frame, contra 4 do Cuiabá. Então extremamente com superioridade, daí gera um escanteio. Aqui um lance, para fechar com chave de ouro, né? Outra coisa que falta no Curitiba. Além do escanteio, Curitiba, se eu não me engano, antes da partida era o 18º time em finalizações da competição. Isso falta muito, hein, meu? O time finaliza muito pouco, que chega muitas vezes no terço final e não finaliza. No primeiro tempo tem algumas situações que chegou e não finalizou, deixa de ser um time terminal. Daí o que a gente quer chamar desse lance aí? Obviamente, é o segundo gol do Curitiba, né? Cleison consegue achar uma janela de passe excelente para o Josué, né? Cleison entrou bem, né? Conseguiu quebrar essa linha. Ele entrega soluções diferentes do que o Yuri Castilho.
O Caixinha é um jogador mais forte, que estava bem na partida, mais do arrasto. O Cleison já é um jogador não tão forte, não tão físico, mas habilidoso, consegue encontrar passes. Então, soluções diferentes, características diferentes que pode ser importante para você ter essa variação. E daí é o que a gente quer chamar a atenção, né? Josué de fora da área, uma baita finalização. É um jogador que tem qualidade, é um jogador que finaliza muito bem, tem que finalizar mais. E os 2 gols dessa partida foram amostras de pontos que o Coritiba tem que melhorar e de fato conseguiu nessa partida. E que tem para explorar, né, Will? Porque o Coxa tem jogadores muito bons na bola aérea, o Coxa tem jogadores que chutam bem de fora da área, o Josué chuta bem pra caramba, o Depena chuta muito bem, o Machado é um cara que chuta bem de fora da área também, o próprio Sebas é um jogador que já fez gol assim, finaliza bem, né? Já fez gol assim, então assim, são pontos que o Coxa tem que melhorar, mas tem soluções pra isso, né? Total. Basta arriscar, o Coxa precisa finalizar mais do gol, finaliza pouco. Jogos como esse mostram que tem solução, tanto na questão da bola parada, tanto na questão da finalização de fora da área. O importante para o Coritiba mostrou novamente uma solidez defensiva, o 6º jogo em que tomou um gol contra o Avaí e praticamente 5 jogos sem tomar gol, então desde que o Pedro Morisco voltou. Então é uma sequência muito boa, se eu não me engano é a 5ª partida que o Coritiba não perde, né? Sequência de 5 jogos de invencibilidade, 5 ou 6 agora. Eu acho que são 6, Will. São 4 vitórias e 2 empates. 4 vitórias e 2 empates. Então, e nessa partida levou apenas um gol. Então você pega uma sequência absurda, sequência muito boa, que coloca na situação que está no campeonato, em 3º, brigando lá em cima. Cara, é um negócio histórico, né? Essa parte defensiva do Coritiba. Eu não consigo me recordar de uma equipe com 13 rodadas sofrer 6 gols. É muito pouco, né? Uma média menor de 0,5. Assim. É como a gente falou, o início do vídeo foi muito claro. Precisa melhorar na parte ofensiva, tem mecanismos para melhorar, tem jogadores agora com novos reforços, mas na parte defensiva não tem o que falar. Mas, mais uma vez, uma vitória extremamente eficiente, eficaz, não foi um jogo de muitas chances, muita criação, mas extremamente eficiente, como tem sido nessa 2ª divisão. Maravilha, Will. E lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Prométricas. Nós dois aqui estamos de Prométricas. Não, o Will não está de Prométricas hoje, mas eu estou de Prométricas, o centro de inteligência do futebol, que nos fornece, né, todas essas ferramentas aqui. E essa semana tem Atletiba, tá? E a gente vai fazer uma cobertura do Atletiba, vai trazer aqui no canal. Então, galera, se inscreve aqui, tá? Dá essa moral pra gente. Vem com a gente aqui no canal, porque é muito importante pra nós ter o seu apoio. Comenta aqui o que você achou dessa partida. A gente quer escutar você, torcedor do Coritiba. Temos uma playlist aqui com todas as análises do Verdão. Então, fica à vontade aqui no nosso canal e também participa com a gente, tá? Dá essa moral, hype o vídeo, curte, compartilha. Vamos colocar o Coxa em evidência. E lembra, é claro, de seguir a nossa página aqui, porque a gente está chegando em 30 mil inscritos e quer contar com o seu apoio cada vez mais. Espero vocês no próximo vídeo.